Boa noite, a paz do Senhor. Estou mais uma vez aqui para conversar com você, povo lindo, povo abençoado, e quero trazer uma reflexão, falando com você também sobre algo muito importante nesse tempo, nesses últimos dias da igreja. Nós temos percebido que há um inimigo infiltrado em nosso meio, e esse inimigo, ele chama-se distração. Nós temos visto que nesse momento, nessa pós-modernidade, o adversário das nossas almas, que é um adversário astuto, onde o apóstolo Paulo ele diz para nós, não ignorarmos os seus ardis, porque ele é capaz de se disfarçar até de um anjo de luz e enganar até os escolhidos. Então nós precisamos ficar atentos a qualquer movimento, a qualquer coisa que a gente ache e julgue estranho. E nesses últimos tempos eu tenho percebido como os cristãos, eu lido com muitas pessoas nesse meio, e eu tenho percebido como muitas pessoas estão distraídas, é como se elas estivessem entorpecidas nesse tempo ao qual elas não estão se apercebendo ou se percebendo do quão importante elas terem cuidado com a sua vida espiritual. Porque nós não somos somente um corpo físico, nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos em um corpo. Então nós precisamos ter muito cuidado com a nossa vida espiritual. E eu vejo, quando eu faço curso de mentoria com mulheres, e eu posso falar daquilo que eu observo. Há muita distração, há muitas pessoas assim, parece que estão vivendo em Nárnia, não estão se apercebendo. Jesus falou que era para nós observarmos o tempo, para nós observarmos as situações que acontecem no mundo. E eu percebo que as pessoas estão vivendo as suas vidas e não estão prestando atenção nas coisas, nos acontecimentos, nos movimentos que têm acontecido na Terra. Isso tudo é por causa de um inimigo muito poderoso que está infiltrado em nosso meio e está se arraigando, está criando raiz, que chama-se distração. As distrações têm neutralizado a vida de muitos cristãos, de muitos crentes que outrora eram crentes mais espirituais, eram crentes que buscavam mais a presença de Deus, eram crentes que tinham mais temor, eram crentes de mais oração, de mais joelho, de mais jejum, de mais leitura na palavra, e hoje a gente não vê mais isso nessa vida dessas pessoas. E por que isso não está acontecendo? Porque essas pessoas estão distraídas com outras coisas, porque a distração nem sempre é uma coisa ruim. Na maioria das vezes, as distrações são coisas boas, e ela é perniciosa porque ela é tudo aquilo que nos afasta de Deus, nos afasta da palavra e nos afasta daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque elas nem sempre são ruins em si mesma. Às vezes é apenas algo que ocupa um lugar errado no nosso coração, e a gente precisa estar percebido com isso. É coisas às vezes simples, mas que tira a nossa atenção do foco, tira a nossa atenção do propósito ao qual Deus estabeleceu. E isso não é de agora, isso já vem acontecendo há muito tempo. A Bíblia, ela nos mostra isso claramente. A Bíblia, ela é um livro assim tão maravilhoso. Eu acho a Bíblia assim excelente. Mesmo que eu não fosse uma pessoa cristã, eu acharia a Bíblia assim um livro tremendo, um best-seller maravilhoso, o melhor do mundo. Porque a gente vê muita coisa assim, ela foi escrita há muitos anos, milhares de anos atrás, mas tem coisas que parece que tá cheirando a tinta, que se você botar o dedo borra, de tão atual que é. Por exemplo, falando sobre distrações, nós vamos encontrar lá em Lucas 10, 38 a 42, a história de Marta e Maria. E nós vamos perceber que Jesus entrou na casa dessas irmãs. E ali a narrativa bíblica vai nos mostrar que
Marta estava servindo, era algo bom, mas que em certo momento ela acabou perdendo o foco, né? E Jesus chamou a atenção dela por isso, não por ela estar servindo, porque o serviço, Jesus não condenou o serviço de Marta, mas Jesus condenou a preocupação e inquietação que estava afastando ela da presença dele. Naquele momento, o que importava era a presença de Jesus. E Maria escolheu a melhor parte. Entre Marta e Maria, Maria escolheu. Ela não deu lugar à distração. Marta não. Ela se distraiu, fazendo outras coisas quando uma só naquele momento era necessária. E muitas vezes acontece na nossa vida igual aconteceu na vida de Marta. A gente está muito distraído, preocupado com as coisas dessa vida. E às vezes aquilo que a gente está preocupado nessa vida são coisas necessárias, são coisas até boas, mas a gente não pode perder o foco daquilo que o Senhor nos chamou. A gente não pode esquecer que a presença de Deus, que o relacionamento com Deus é mais importante do que tudo, é vital para nós. Então a gente não pode, em hipótese nenhuma, fazer como Marta, dar lugar às inquietações dessa vida, deixar que essas coisas tomem o nosso coração. Não é que a gente vai deixar de fazer, mas a gente precisa ter o momento certo para essas coisas e ter o momento certo também da presença do Senhor. Saber colocar as coisas no seu devido lugar. E Marta, nesse momento, ela se equivocou. E Maria já foi mais sábia, escolheu a melhor parte. Então a gente percebe que a distração, ela vem com sutileza, né? Então a gente tem que aprender essa lição, que até as coisas boas podem se tornar distrações quando roubam o nosso tempo com Deus. Quando é para a gente dedicar o nosso tempo a Deus, a gente não pode deixar que nada venha roubar esse tempo da gente. Por exemplo, a gente também vai perceber que as distrações, elas sufocam a palavra de Deus, os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, as ambições por outras coisas, sufocam a palavra de Deus. Muitas vezes Satanás, ele não tenta com um pecado óbvio, mas com coisas que ocupam, porque ele é astuto, como eu falei. Ele muitas vezes não vai chegar te confrontando diretamente, mas ele vai criar sutilezas, distrações que vai fazer com que você deixe de dar devida atenção ao Senhor, ao seu relacionamento com Deus. Você vai colocar muitas vezes coisas dessa vida no lugar do Senhor. E é preciso que a gente tenha cuidado com isso, porque a gente pode fazer tudo. Eu não estou dizendo aqui que você vai ficar 24 horas, né? O Senhor seja louvado como os 24 anciões que estão diante do trono de Deus. Não é isso. Você tem que fazer tudo o que você necessitar, mas você não pode esquecer que a primazia na tua vida tem que ser a do Senhor. E você não pode deixar que essas distrações roubem a presença do Senhor da tua vida. Assim como eu tenho tentado também fazer com que isso não roube a presença do Senhor da minha vida. Às vezes a gente dedica muito tempo no celular, nas redes sociais. É errado? Você não pode entrar na rede social? É claro que você pode. Você é errado você ter rede social? Não, é claro que não. Mas é errado você não dedicar tempo ao Senhor. É errado você dar mais tempo à rede social do que ao Senhor, do que à obra do Senhor, do que fazer a vontade de Deus. Aí é errado. Sim, é errado. Então a gente precisa se analisar, prestar atenção se a gente não está sendo... não está caindo nas garras, né, na malha, nessa rede da chamada distração. Nós vemos também o exemplo de Pedro. Pedro, ele afundou quando ele tirou os olhos de Jesus. Está lá em Mateus 14, do 28 ao 31. Todo mundo conhece a história de Pedro, quando Jesus vai andando, né, sobre as águas. Pedro vê os outros
apóstolos ficam assustados, pensam que é um fantasma. Todo mundo conhece essa narrativa bíblica, mas Pedro não, né? Pedro sempre com aquela ousadia: ah, Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá estar aí contigo sobre as águas. Jesus diz: vem, Pedro. E Pedro vai. Pedro ousou, teve fé, ele foi, ele andou. Mas a narrativa bíblica, ela vai nos dizer que em certo momento Pedro tira os olhos de Jesus. Ele se distrai com a força dos ventos, ele se distrai com a força das águas. E ali naquele momento que ele se distrai, o que acontece com Pedro? Ele começa a afundar. E ali quando ele começa a afundar, ele pede socorro a Jesus. Então isso nos mostra o quê? Que às vezes a gente está caminhando firme, a gente está caminhando seguro, mas por um momento que a gente tira os olhos de Jesus, a gente começa a afundar. A gente começa a afundar na incredulidade, a gente começa a afundar no pecado, a gente começa a afundar na mentira, na carnalidade, na falta de fé, na falta de perseverança. A gente começa a afundar numa série de coisas. E por que a gente afunda? Porque a gente está se distraindo, a gente está tirando os olhos do foco que é Jesus. Então a gente não pode fazer como Pedro. Ou melhor, a gente até pode fazer como Pedro, porque ele teve a ousadia para tirar o pé do barco. Mas a gente tem que fazer o quê? Olhar somente para Jesus. Não olhar para a força dos ventos, não olhar para a força das águas, mas ter os seus olhos fitos em Jesus. Não importa o que aconteça, não importa que, sabe, diante de você o mar esteja bravio. Continue com seus olhos fixos em Jesus. Porque aquele que disse para você: vem, ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que o vento e o mar lhe obedecem. Então você não precisa se distrair. Caminhe sobre as águas da sua vida, mas caminhe com fé, sem tirar os olhos de Jesus, sem deixar que nada venha distrair você. Nós também vemos outros exemplos. Vou ver se consigo falar aqui com você sobre mais um exemplo. Por exemplo, lá no livro de Provérbios, fala sobre foco e direção. Provérbios 4, do 25 ao 27, vai dizer assim para nós: olhem sempre para a frente e mantenham o olhar fixo no que está adiante. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Deus nos chama para viver com propósito e clareza. O desvio começa com um olhar fora do alvo. E é isso mesmo, é o que aconteceu com Pedro. Quando ele desviou um milímetro o olhar de Jesus, ele começou a afundar. Então não deixe que nada venha distrair você ao ponto de você tirar os seus olhos de Jesus. E a gente podia falar sobre muitos exemplos, mas eu não quero que esse vídeo fique tão longo, né? Mas eu quero te dar, antes de terminar esse vídeo, de orar com você, eu quero deixar aqui algumas dicas sobre como vencer essas distrações. Nós temos muitos outros exemplos na Bíblia de pessoas que se distraíram e acabaram saindo do foco. Por exemplo, Sansão, ele também se distraiu com mulheres e acabou o quê? Tirando o foco. E aí todo mundo conhece o final da história de Sansão, né? E outros personagens que a gente pode analisar. Então a gente percebe que as distrações, elas não são algo desse tempo, elas já vêm de muito tempo, só que ela tem se potencializado neste dia. O mundo tem investido pesado para nos distrair, para nos afastar do verdadeiro foco, que é o Senhor, que é a palavra de Deus, que é a pregação do Evangelho, que é fazer o reino de Deus avançar. E a gente precisa estar atento sobre isso. Como vencer as distrações? Como é que a gente pode vencer? A primeira coisa é definindo prioridades espirituais. Busque, e a gente vê isso, essa questão da definir prioridades espirituais, lá em Mateus 6,33, quando a gente vai encontrar Jesus dizendo: busque primeiro o reino dos céus, né? E a sua justiça, que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então a gente vê que Jesus, ele já dá a dica que a gente precisa priorizar o reino. E
essa prioridade, ela não pode ser negociada. A segunda coisa é que nós devemos ter os nossos momentos diários com Deus. Ou seja, nós devemos ter todos os dias o nosso devocional. Esse é o segredo da força espiritual. Eu não sei, tem pessoas que fazem sempre o seu devocional pela manhã. Eu não vou dizer que pela manhã é a regra. O importante é bom que seja pela manhã, porque é nas primeiras horas do dia, né? Mas se você não conseguir fazer pela manhã, eu te dou esse conselho, tente fazer pelo menos em algum momento do dia. Você tem 24 horas. Tente nessas 24 horas fazer algo, tirar um momento para você estar sós com Deus, para você ler, nem que seja um capítulo, um versículo da palavra de Deus e meditar sobre ele, orar, porque isso vai te trazer força espiritual, isso vai te trazer constância, isso vai te dar intensidade, sabe, na sua vida espiritual. Então não deixe de fazer isso, não deixe de ter o seu momento devocional com Deus. Não fique só na rede social, não fique só fazendo coisas, jogando bola, sei lá, são tantas distrações, eu não sei, cada um tem uma coisa que chama mais atenção, que é mais inclinado, então que você possa fazer essas coisas, mas jamais deixar de priorizar o seu momento com Deus, né? Também vou te deixar aqui, né? Tenha momentos diários com Deus. Elimine os ladrões de atenção. O que são os ladrões de atenção? São rotinas sem propósito, excesso de redes sociais, comparações. Então é o que eu até acabei de falar aqui, né? Dentro do segundo tópico, mas é isso aqui que eu já falei, né? Você criar rotinas com propósitos de oração, faça campanha. A gente não precisa fazer campanha só na igreja. Faça campanha na sua casa, campanha de oração, de jejum, pela sua vida, pela sua família. Sabe, às vezes você está com a sua vida espiritual arruinada e você acha que a solução do problema que você está vivendo está no pastor, está na igreja, está no irmão de oração, está não sei aonde. Não, meu querido, minha querida, a sua vida espiritual, para ser forte, para ser uma vida constante, é você que tem que lutar. Não adianta você ficar esperando que os outros vá lutar por você, porque nada vai acontecer. Eu sempre dou o exemplo do copo d'água. Se você tiver com sede, se outra pessoa beber a água por você, vai matar a sua sede? Não, não vai. Então é você que tem que fazer. Então nesse tempo, irmãos, nós precisamos intensificar a nossa vida de oração. A gente precisa ter cuidado com essas distrações, porque a rede social é algo assim que é muito maravilhoso e é muito viciante. Muito viciante. Tem muitas pessoas viciadas em redes sociais, até as criancinhas. Você vê que hoje as criancinhas já nascem com tablet na mão, com celular na mão, com iPhone na mão, né? Tem criancinha aí que tem até iPhone. Então a gente percebe o quanto é viciante. Se você for tentar tirar daquela criança que tem aquele vício, né, de estar ali na tela, meu Deus do céu, cria toda uma situação. Então vamos ter cuidado com isso, porque isso tem roubado o nosso tempo com Deus, isso tem tentado se colocar no lugar do Senhor no nosso coração. Então elimine os ladrões de atenção. Tudo aquilo que você julgar que é um ladrão de atenção, que é uma distração na tua vida, elimina e foca em Deus, foca na sua vida espiritual. Lembre-se, você é um espírito que tem uma alma e que habita em um corpo. A outra coisa, mantenha os olhos em Jesus. Hebreus 12:2 vai dizer que ele é o alvo, né? Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então a gente tem que estar com os olhos fixos no Senhor. É no Senhor que a gente tem que estar com os olhos fixos. Porque quando a gente é um cristão distraído, o que acontece? A gente perde a direção. Mas quando a gente é um cristão focado, a gente vence. Então não seja um cristão distraído. A quinta e última coisa nessa noite é ouça o Espírito Santo. Ele sempre está nos chamando de volta. Ele está sempre querendo nos conduzir ao primeiro amor.
Então ouça o Espírito Santo, seja sensível à voz de Deus, porque Ele está sempre nos chamando a orar, sempre nos chamando a ler a palavra, sempre nos chamando, né, a estar com o olho fixo nas coisas do alto, nas coisas de cima, e não focado só nas coisas da terra, sabe? Então que você possa ficar com essa palavra, com essa pequena reflexão que eu deixo para mim e para você, porque quando eu falo com você, certamente o Senhor já falou comigo, a gente ter cuidado com as distrações, porque as distrações, elas vão derrubar muitas pessoas que estão na igreja há anos. Elas vão tirar do foco muitas pessoas que estão na igreja, que nasceram no Evangelho. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado com isso e que a gente foque no Senhor. Então, eu não sei como está a tua vida, eu não sei se você tem se sentido apático, se você tem parado a sua vida espiritual, se você tem deixado de orar, se você tem deixado de ler a Bíblia, se você tem deixado de ir para a igreja. Mas se você tem deixado de fazer isso, eu quero te convidar nessa hora a você dar um levante, a você sacudir a poeira e dar a volta por cima, a você se colocar desde agora, se joga no chão, bota a tua boca no pó e clama ao teu Deus, clama ao Senhor. Ele diz, né, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Então clama ao Senhor nesta hora, pela tua vida espiritual, porque se você não tiver uma vida espiritual saudável, você está ferrado, tá? Desculpa o termo chulo, você tá ferrado, você tá lascado, porque muitas coisas vão se levantar ainda nessa terra. A gente vai entrar em 2026, né? Se assim o Senhor permitir, mas não pense que as coisas vão melhorar. Nós é que precisamos melhorar, como servos, como filhos de Deus. Nós é que precisamos ter uma vida espiritual mais forte, mais consolidada, porque senão nós não vamos aguentar as coisas que virão por aí, né? Já está acontecendo umas perseguições veladas e a gente precisa estar firmado na rocha eterna que é Cristo. E ninguém se firma na rocha distraído. Ninguém vai conseguir vencer distraído. Como é que o soldado que está na batalha, ele tem que estar atento, com foco no alvo? Se ele se distrair, ele pode ser atingido e pode ser fatal. Então não deixe que isso aconteça com a sua vida, porque o Senhor me levantou neste dia, nesta noite, para falar com você, para te sacudir, para dizer para você, sacode, tira essa energia ruim, tira essa apatia, esse desânimo, joga isso por terra, dá um grito, sabe? Se solta, respira fundo e volta a buscar o Senhor como antes. Vamos orar? Vamos orar por esse propósito? Que você feche os teus olhos nessa hora, que você possa se autoanalisar diante de tudo que foi dito aqui, porque tudo que é dito aqui é dito para que você possa se chegar mais perto do Senhor. Esse é o meu único foco e objetivo, é te levar para mais perto de Deus e da forma correta, da forma certa, da forma bíblica. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Tu és um Deus poderoso, Tu és o Deus Adonai, o Deus El Shaddai, o Deus Elion, o Deus Elohim, o Deus Criador de todas as coisas. Senhor, Tu és o detentor de todo o poder, Tu és o sustentador de todas as coisas, Tu sustém tudo que existe pela palavra do Teu poder. E eu venho em nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes, te pedir nesta hora, Senhor, que o Senhor visite, que o Senhor flua na vida da pessoa que está ouvindo essa mensagem, Pai. Em nome de Jesus, que se porventura ela se encontrar abatida, se ela se encontrar sem força, sem fé, desanimada, desacreditada de tudo, achando que é o fim, achando que tudo acabou, Senhor, Tu é aquele que do nada faz tudo, a matéria-prima das Tuas mãos é o nada. Eu venho te pedir em nome de Jesus
Jesus, toca nessa pessoa com teu poder, Senhor, porque o Senhor é todo poderoso. Toca na estrutura espiritual dessa pessoa, Senhor, dá um levante, dá uma injeção de ânimo, Senhor, coloca essa pessoa de pé, faz essa pessoa, Senhor, ter o desejo de orar, de ler a palavra, de buscar a tua face novamente. Faz essa pessoa ser um crente, um cristão forte, um cristão inabalável, um cristão firmado, Senhor, na rocha eterna. Em nome de Jesus, toca nessa pessoa, Pai, para que ela tenha força, Deus, para poder estar guerreando as suas causas, guerreando pela sua vida, pela sua família, porque se ela não guerrear, quem vai guerrear por ela, Senhor? Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão egoístas, olhando somente para os seus próprios umbigos. Então, Pai, em nome de Jesus, desperta a mente dessa pessoa, toca na psique, toca, Senhor, no emocional, toca onde o Senhor precisar tocar, Senhor. Aviva a fé dessa pessoa, Senhor, de uma forma que ela volte a buscar a tua face, ela volte a buscar a tua presença, Pai, como outrora, que ela possa saber que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé e que os nossos olhos têm que estar fitos no Senhor, que os nossos olhos não podem se distrair com nada desta vida, que nós não podemos estar inquietos e perturbados com as coisas dessa vida, mas nós precisamos estar, Senhor, com os nossos olhos fitos no Senhor, Senhor, nas coisas espirituais, buscando aquilo que é do alto, buscando as coisas que edificam, colocando a nossa mente para ser renovada pelo seu poder, pela sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, seja com essa pessoa, abençoa essa pessoa agora de um modo especial, que o Senhor possa dar um toque na vida dessa pessoa, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Envia a tua cura, envia a libertação, envia, meu Senhor da glória, a prosperidade, abre portas de emprego, Senhor. Oh Deus, traz à existência aquilo que não existe. Ouve a oração dessa pessoa que te clama nessa hora, Pai. Em nome de Jesus, age na vida dessa pessoa, toma as causas na justiça também nas tuas mãos, Senhor. Se elas tiverem causas na justiça, a tua palavra revela que o Senhor é Sidekinu e Yavé, o Senhor, justiça nossa, o Senhor é a nossa justiça. Faça justiça, Senhor, por essa pessoa, Senhor, e para essa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, eu entrego todas as vidas que vão ouvir essa palavra, Senhor, nas tuas mãos, e que essas vidas sejam transformadas, não porque eu estou dizendo, mas porque a tua palavra é a verdade e a tua palavra é eficaz, ela é viva, ela é poderosa, ela divide juntas e medulas e é apta para discernir as intenções do coração do homem. Em nome de Jesus, Pai, abençoa essa vida, é o que eu te peço nessa hora, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Que você possa nessa hora, meu irmão, minha irmã, estar compartilhando essa mensagem, estar dando o seu like, não deixa de dar o seu like, de curtir, de compartilhar, se inscreve no meu canal. Por favor, eu te peço isso para você me ajudar a fazer esse canal crescer, fazer com que essa mensagem possa ter um longo alcance. Isso não custa nada para você. Basta apenas você dar um clique, basta apenas você se inscrever, comenta se você tem gostado, diz amém, faz pedidos de oração, interaja comigo, eu vou estar tentando responder você à medida do possível, mas não deixa de se inscrever. Essa é a palavra que eu deixo para você nessa noite, em nome de Jesus. Seja muito abençoado. Amém?